Minha esposa me traiu com meu pai e hoje eles criam meu filho como se fosse deles. Eu não sei por onde começar, porque minha cabeça está uma bagunça. Eu só preciso colocar isso em palavras. Preciso de alguma resposta. Talvez alguém consiga me dar um conselho que eu ainda não tenha considerado. Não posso mais carregar isso sozinho. Me chamo Rafael, tenho 38 anos, e fui casado com a Mariana por 12 anos. A nossa história parecia perfeita. Nos conhecemos na faculdade, logo após o término de um namoro que tinha sido um verdadeiro pesadelo para mim. Mariana era tudo o que eu queria, carinhosa, inteligente, divertida. Era a mulher dos meus sonhos. Ela também me amava, pelo menos foi o que sempre pensei. Nunca teve sinais de que algo estava errado entre nós. O casamento foi se construindo aos poucos, com muito amor, e quando nos sentimos prontos, decidimos ter filhos. Nosso primeiro filho, Lucas, nasceu quando eu tinha 30 anos. Ele foi a razão de eu acreditar que minha vida estava completa. Era o nosso primeiro, e as coisas estavam indo bem. Mariana estava radiante como mãe, eu como pai. A vida parecia cada vez mais bela. Só que, de uns tempos para cá, algo mudou. Eu não sabia exatamente o que era, mas sentia que algo estava estranho. Mariana estava mais distante. Não era algo gritante, mas os pequenos gestos que costumavam ser dela, como me dar um beijo na testa ou me olhar com aqueles olhos brilhantes, estavam desaparecendo aos poucos. E eu me convenci de que era apenas a rotina. Filho pequeno, trabalho, contas para pagar. A vida acaba se tornando uma correria, certo? E então veio o celular. O maldito celular. Mariana sempre foi um pouco obcecada com o telefone dela. Mas ela sempre foi assim, sabe? O tipo de pessoa que não consegue parar de olhar a tela. Mas, nos últimos meses, ela começou a esconder mais o telefone de mim. Deixava-o na gaveta, virado para baixo, pegava em qualquer lugar da casa sem me mostrar o que estava fazendo. Eu nunca fui o tipo de homem ciumento, nunca me importei com privacidade. Porém, algo dentro de mim, aquela sensação estranha, começou a me incomodar. Eu não conseguia mais ignorar. Uma noite, após colocar o Lucas para dormir, eu fui até o escritório. Mariana tinha saído para comprar algumas coisas. Eu estava cansado e a casa estava em silêncio. Eu sentei na cadeira e, sem perceber, minha mão foi até a gaveta onde o celular de Mariana estava guardado. Eu não sei porquê, mas naquele momento, não consegui controlar a curiosidade. Peguei o celular dela e, sem saber o que esperar, abri as mensagens. E foi ali que minha vida virou do avesso. Havia trocas de mensagens entre ela e meu pai. Meu pai. Meu próprio pai. Aquelas mensagens não eram apenas casuais. Eram carícias, palavras de desejo, confidências. Eu li mensagens trocadas durante semanas, falando sobre o quanto eles estavam se divertindo juntos. Sobre como se sentiam vivos, sobre a emoção de estarem se encontrando às escondidas. O pior de tudo é que aquilo não parecia ser algo recente. Não parecia uma aventura de uma noite. Parecia algo construído, algo profundo. As palavras deles me cortaram, como se cada mensagem fosse uma facada em meu peito. Eu tremi ao ler cada palavra, e a sensação de náusea foi imediata. Como isso pôde acontecer? Como Mariana, a mulher com quem compartilhei minha vida, minha casa, meu filho, fez isso comigo? E meu pai, o homem que eu confiava mais do que qualquer outra pessoa, o homem que sempre me disse o que era certo e errado, o homem que eu sempre admirei? Como ele pôde? Eu não queria acreditar, mas as provas estavam ali, claras e cruéis. E eu não podia ignorar. Fui até o quarto, voltei a olhar as mensagens, e então comecei a fazer uma retrospectiva de tudo que eu havia deixado passar. As desculpas que Mariana me dava para se ausentar, as reuniões com amigos de meu pai, os almoços que ele dizia ter com ela. Eu nunca me perguntei sobre isso, porque acreditava que tudo estava bem. Mas agora parecia tão óbvio. Eu não sabia o que fazer. Eu estava paralisado. As perguntas estavam me consumindo, mas eu não queria ouvir as respostas. Eu sabia que, se fosse até lá e confrontasse os dois, nada seria como antes. Nada. Mas e Lucas? O que eu faria com ele? Eu olhei para o relógio. Mariana estava demorando mais do que o esperado. Eu tinha pouco tempo. Então, minha mente foi para outro lugar. Eu lembrei do rosto de Lucas. Aquele sorriso dele, o jeito como ele me chama de papai, a maneira como ele me olha, como se eu fosse seu herói.
Eu não podia deixar isso destruir minha vida, a vida dele. Como eu contaria a ele? Como eu diria que a mulher que ele ama, que ele chama de mamãe, estava com meu pai? Como eu conseguiria viver com isso? E foi quando uma ideia me assombrou. Algo dentro de mim disse que eu não deveria confrontá-los. Talvez fosse melhor apenas fingir que nada aconteceu. Seguir com a rotina. Não dizer uma palavra. Ser um bom pai para Lucas, continuar com o casamento, ignorar tudo isso. Eu sabia que seria difícil, mas e se fosse a única maneira de manter a sanidade? De não perder meu filho para essa dor? Eu estava prestes a tomar uma decisão quando Mariana chegou em casa. Ela entrou pela porta da frente, como se nada tivesse acontecido. Olhou para mim com um sorriso doce e perguntou como estava o dia. E eu, mal conseguindo respirar, apenas respondi com um sorriso amarelo. Fingi que nada sabia. Mas a sensação de que algo estava quebrado dentro de mim me consumia a cada segundo. Eu sabia que precisava de uma solução. Mas qual seria a correta? Contar para o Lucas? Ir embora? Enfrentar Mariana e meu pai? O que eu faria com a dor que estava sentindo? Eu sentia que estava perdendo tudo, tudo que eu havia construído com tanto esforço. Tudo parecia desmoronar ao meu redor. Agora, tudo que eu sei é que preciso de uma decisão. Mas, à medida que o tempo passa, fico mais e mais perdido. Eu passei as semanas seguintes como se estivesse em um transe. A dor que eu sentia não passava. Cada sorriso de Mariana, cada gesto de carinho com Lucas, parecia uma faca em meu peito. Eu observava tudo de longe, como se estivesse fora do meu próprio corpo, vendo minha vida se desfazer em câmera lenta. Eu tentava seguir com a rotina, tentando convencer a mim mesmo de que era a melhor coisa a fazer. Mas, a cada dia que passava, as lembranças das mensagens, do celular escondido, da traição de ambos, se tornavam mais insuportáveis. Eu via o rosto de meu pai em qualquer lugar que eu olhasse. Ele estava lá, em todas as conversas, em cada sorriso de Mariana. E a presença dele dentro da minha casa, como se ele fosse apenas mais um membro da família, me deixava ainda mais confuso. Eu não conseguia mais confiar em ninguém. Não confiava em Mariana. Não confiava em meu pai. Não confiava no reflexo do meu próprio rosto no espelho, como se ele estivesse disfarçando um homem fraco, incapaz de tomar as rédeas de sua própria vida. Certo dia, quando Lucas estava na escola e Mariana foi ao mercado, eu peguei o celular dela novamente. Eu sabia que não deveria, mas a curiosidade estava me consumindo. Eu precisava de mais respostas, ou talvez apenas tentar entender o que estava acontecendo. Ela tinha apagado as mensagens anteriores, mas algo me dizia que havia mais. Eu procurei, de fato, encontrei. Desta vez, o que encontrei não foi apenas mais conversa entre ela e meu pai. Havia algo mais. Havia registros de encontros, datas marcadas, promessas feitas. Mas o que me fez perder o controle foi uma mensagem que ela enviou para alguém, em um tom completamente diferente. Asterisco, eu não aguento mais. Ele ainda me ama, mas já não sei se consigo continuar com isso. Quando vejo Rafael, eu vejo o pai dele. Às vezes, me sinto tão culpada, mas o que a gente tem é real, você sabe disso. Asterisco. Eu congelei. Eu li e reli aquelas palavras, tentando entender o que aquilo significava. Era como se Mariana tivesse entregado sua alma em um único texto. Ela estava se sentindo culpada, sim, mas ainda assim, se entregava ao que sentia por meu pai. A vergonha foi tamanha que, por um momento, eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer com aquela revelação. Eu estava completamente quebrado. Mas, ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia raiva. Raiva por ser tratado como um tolo, por ser o último a perceber o que estava acontecendo dentro de minha própria casa, com as pessoas que eu mais amava. Eu olhei para o celular e, por um momento, pensei em ligá-lo para meu pai. Dizer a ele o que eu sabia. Confrontá-lo, chamar os dois e expor tudo. Mas, no fundo, eu sabia que isso não iria mudar nada. Nada. Eles continuariam ali, e eu seria o quê? O homem que destruiu sua família? Meu coração estava pesado demais para tomar qualquer decisão naquele momento. Eu sabia que, independentemente do que eu fizesse, minha vida nunca mais seria a mesma. Mas e Lucas? Eu precisava pensar nele. Eu precisava saber o que faria por ele. Eu não queria destruir a infância dele. Não queria que ele visse a dor nos meus olhos, ou que soubesse o que seus pais realmente eram. Naquela noite,
depois de Mariana ter colocado Lucas para dormir, nos sentamos juntos na sala. Eu estava a ponto de explodir, mas mantive a calma. Eu perguntei se ela estava bem. Ela me olhou com um sorriso cansado e disse que estava. Mas havia algo diferente em seu olhar. Talvez ela soubesse que eu sabia, ou talvez fosse apenas a ansiedade me consumindo. Mas, naquele momento, eu não disse nada. Não a confrontei. Não falei sobre as mensagens. Não falei sobre meu pai. Eu simplesmente a observei. Como um estranho. Como se estivéssemos duas pessoas separadas por uma parede invisível. E, em um ato de grande contradição, comecei a pensar no futuro, no que eu faria a partir dali. Continuar vivendo uma mentira ou enfrentar a dor, a vergonha, e mostrar a Lucas que, mesmo que o mundo desmoronasse, ele teria alguém ali para lhe dar amor? Eu olhei para Mariana e, por um instante, desejei que eu pudesse voltar no tempo, para antes de saber a verdade. Eu queria ignorar tudo, continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade já estava dentro de mim. Ela não ia embora. Ela nunca ia embora. Então, a pergunta que me consumia toda noite era: eu deveria contar tudo para Lucas? Eu deveria tirar a máscara e mostrar a ele quem são realmente os seus pais, ou seria mais fácil, mais seguro, fingir que nada aconteceu? Ir embora, me afastar de todos eles, e tentar seguir em frente com a dor de carregar essa traição por dentro? Ou deveria confrontar Mariana e meu pai, destruir tudo, e enfrentar a culpa de destruir nossa família, talvez para sempre? Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como viver com isso. Como continuar com Mariana sabendo o que sei? Como olhar para meu pai sem ver o homem que traía a confiança do filho? Como olhar para o meu próprio filho nos olhos e fingir que tudo está bem quando o mundo que ele conhece está prestes a ruir? A cada noite que passava, eu me afundava mais na dúvida. O peso das decisões era grande demais para carregar sozinho. E, quanto mais pensava, mais percebia que a resposta não seria fácil. Não haveria escolha certa, apenas diferentes formas de dor. Agora, olhando para trás, tudo o que eu tenho são perguntas sem respostas, e uma vida inteira pela frente para tentar decidir qual caminho seguir. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Cada manhã parecia uma repetição da anterior. Mariana acordava, fazia café, preparava o Lucas para a escola, e nós todos seguíamos com a rotina, como se tudo estivesse bem. Mas dentro de mim, a ferida estava aberta, e a dor era insuportável. Eu sentia como se estivesse vivendo em um pesadelo. A cada momento em que olhava para Mariana, eu via a mulher que eu amava, mas também via a traição que ela me infligiu. A cada sorriso de Lucas, a alegria de ser seu pai me consumia e me lembrava do que estava em jogo. Eu olhava para ele e via um futuro em que, provavelmente, a inocência dele seria destruída, não por algo que ele fizesse, mas pela verdade que eu estava carregando. Eu comecei a perceber que estava me afastando de tudo. Não apenas de Mariana e de meu pai, mas de mim mesmo. Eu me vi cercado por uma vida que não era mais a minha. Os dias se arrastavam, e minha mente, que antes estava cheia de sonhos e planos para o futuro, agora estava dominada por uma constante neblina de dor e confusão. Eu já não sabia mais quem eu era ou como agir. Acho que o momento que realmente me fez entender a gravidade do que estava acontecendo foi quando Mariana me pediu, com a voz doce e os olhos cheios de preocupação, para irmos ao médico fazer um check-up. Ela queria ter certeza de que estávamos todos bem, que estávamos seguros. Aquilo me cortou de uma forma que eu não posso explicar. Como ela podia agir como se nada tivesse mudado, como se as coisas ainda fossem as mesmas? Como ela conseguia olhar para mim com aqueles olhos de quem ainda me amava, quando ela estava com meu pai? Eu não suportava mais essa fachada. Eu não suportava mais essa mentira. Mas, ainda assim, eu não consegui falar. Não consegui confrontá-la. Não consegui confrontar meu pai. Eu me vi novamente à beira de uma decisão que, no fundo, sabia que teria consequências irreversíveis. Eu pensei em ir embora. Deixar Mariana. Deixar o lugar onde tudo aconteceu e tentar começar de novo, sem olhar para trás. Mas havia Lucas. Ele era minha razão, minha luz. Ele não merecia viver com a dor que eu estava carregando. Ele não merecia ser arrancado de tudo que conhecia e amava. Eu sabia que isso destruiria, e eu não podia fazer isso com ele. O dilema continuava me consumindo, e a ideia de confrontar os dois parecia cada vez mais próxima. Mas então, em uma tarde em que eu não aguentava mais viver com aquele peso, minha vida teve uma reviravolta que eu não esperava. Foi quando recebi uma mensagem.
Não de Mariana. Não de meu pai. Mas de uma pessoa que eu nunca imaginei que fosse se envolver nessa situação. Era de um amigo nosso, o Marcos, que havia sido próximo de mim e de Mariana desde o começo. Ele sabia de tudo. Sabia da traição, sabia dos encontros secretos. E, mais chocante ainda, ele sabia que Lucas não era meu filho. A mensagem dizia apenas uma coisa. Asterisco, eu sei que você está sofrendo, Rafael. Sei o que está acontecendo. Você tem direito de saber. Lucas não é seu filho. Ele é filho do seu pai. Asterisco. Eu congelei. O celular caiu das minhas mãos e eu fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Como isso era possível? Como meu pai tinha, não só me traído, mas enganado até mesmo minha esposa? Como eu poderia viver com essa verdade? Como eu poderia encarar aquele menino, aquele ser que eu amava mais do que tudo, sabendo que ele não era meu? Marcos explicou que meu pai havia contado a ele sobre o envolvimento com Mariana e que, em um desses encontros, ela engravidou. Ele foi a única pessoa a quem meu pai confiou essa informação. Meu pai, de alguma forma, sempre teve o controle da situação. Ele sabia que eu não suspeitava de nada, e ele se aproveitou disso. Ele sabia como manipular as situações, como controlar as pessoas. E ele fez o que fez. Essa verdade, essa revelação, me destruiu ainda mais. Tudo o que eu sabia sobre minha família estava sendo virado do avesso. Meu pai, aquele homem em quem eu sempre confiei, não apenas me traiu, mas destruiu minha confiança de uma maneira que eu nunca imaginei ser possível. Eu não sabia mais o que fazer. Estava completamente perdido. De repente, tudo o que eu conhecia, todas as minhas certezas, estavam desmoronando. A partir daquele momento, o peso da minha decisão se intensificou. Eu precisava falar com Mariana. Eu precisava confrontá-la. Mas o que eu diria a ela? Como poderia olhar para ela e dizer que o nosso filho não era meu? E o que eu diria a Lucas? Ele era meu filho, mesmo que não fosse biologicamente, mas isso mudava tudo. Eu não sabia mais como lidar com isso. Como olhar para ele com os mesmos olhos? O dilema agora estava ainda mais profundo. Eu não apenas tinha que decidir se iria confrontar Mariana e meu pai, ou se seguiria com minha vida, mas eu também tinha que decidir o que fazer com Lucas. Ele merecia saber a verdade? Eu deveria dizer a ele o que estava acontecendo, ou seria melhor protegê-lo da dor que isso causaria? Cada decisão parecia me empurrar para um abismo mais profundo, e quanto mais eu pensava, mais eu me afundava na dor e na dúvida. Eu não sabia se conseguiria continuar vivendo essa mentira, se deveria confrontá-los, ou se deveria ir embora, tentando esquecer tudo o que aconteceu. Tudo parecia insuportável. Mas, no fundo, uma coisa eu sabia, minha vida nunca mais seria a mesma. E o pior de tudo é que, não importa o que eu fizesse, essa dor nunca iria desaparecer completamente. Eu não consegui dormir aquela noite. Fiquei rodando pela casa, minhas mãos suadas, meu coração acelerado, como se o peso da verdade estivesse esmagando meus ombros. Eu queria simplesmente escapar disso tudo, correr para longe e tentar deixar para trás tudo o que tinha acontecido. Mas sabia que isso não resolveria nada. Não poderia, porque Lucas precisava de mim. Eu sabia que, seja qual fosse a decisão que eu tomasse, ele seria afetado. Eu me sentei na sala de estar, encarando o vazio. O som da respiração pesada preenchia o silêncio. Olhei para o relógio e vi que já eram 3 da manhã. Mariana dormia tranquilamente no quarto. Ela provavelmente estava em paz, sem saber que o chão de nossa casa estava prestes a desabar. Fui até o quarto de Lucas e o observei enquanto ele dormia. Seu rosto angelical, com a respiração suave, me dava um pouco de consolo, mas também aumentava a dor. Ele não merecia o que estava por vir. Ele não merecia ser colocado no meio de um jogo tão sujo. Ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. E então, o que eu faria? Eu não podia simplesmente contar tudo para ele, não podia destruir a infância dele assim. Mas, ao mesmo tempo, como poderia continuar sendo pai dele? Como poderia olhar para ele nos olhos, sabendo que ele não era meu? Como poderia continuar vivendo essa mentira? Foi quando a decisão me atingiu com a força de um soco. Eu não podia seguir vivendo assim. Não poderia continuar sendo cúmplice dessa farsa. Mas não sabia qual seria o próximo passo. Falar com Mariana e meu pai? Expor a verdade agora? Ou deveria fingir que nada aconteceu? Que o mundo continuaria girando como sempre?
Eu sabia que não seria fácil. Nenhuma escolha seria. Mas, ao menos, não seria uma mentira. Na manhã seguinte, eu tomei coragem. Mariana estava na cozinha, preparando o café. Ela me olhou com um sorriso, como se não houvesse nenhum peso sobre nós. Ela estava tão tranquila, tão normal. Eu senti um nó na garganta. Tudo parecia errado. Tudo estava fora de lugar. Ela me perguntou o que eu tinha, se eu estava bem. Eu olhei para ela e vi a mulher que havia traído a minha confiança, e a mulher com quem eu ainda estava casado, com quem eu ainda dividia minha vida. Eu senti uma raiva imensa, uma raiva tão profunda que nem sabia se poderia conter. Mas, ao invés de gritar, ao invés de confrontá-la como eu queria, eu apenas disse: Mariana, precisamos conversar. Sobre Lucas. Ela parou o que estava fazendo e me olhou com uma expressão de preocupação. Mas eu sabia que ela já sabia o que estava por vir. Ela sabia que eu sabia. Ela sabia que a fachada estava prestes a desmoronar. O silêncio entre nós dois parecia opressor. Eu comecei, com a voz embargada, a falar sobre o que eu havia descoberto. Sobre as mensagens. Sobre o celular escondido. Sobre o que Marcos me contou. E, então, a verdade veio à tona. As palavras saíam da minha boca, duras como pedras, e eu sentia cada uma delas me rasgando por dentro. Ela não reagiu como eu esperava. Não foi surpresa, não foi arrependimento, não foi tristeza. Ela apenas ficou ali, em silêncio, ouvindo, como se fosse algo esperado. Como se ela soubesse que um dia isso aconteceria. Quando eu terminei, ela suspirou, e o olhar dela se tornou vazio. Não havia lágrimas, não havia desespero. Só uma calma estranha. Eu sei. Eu sabia que você descobriria. E sei o quanto isso te dói. Eu não sabia o que responder. A frieza dela era algo que eu não esperava. Eu queria gritar, dizer tudo o que estava entalado em minha garganta, mas só consegui perguntar: Como pôde, Mariana? Como pôde fazer isso com a nossa família? Comigo? E com o Lucas? Ela não parecia arrependida, apenas cansada. Como se tivesse vivido com essa culpa por tanto tempo que já não conseguia mais sentir nada. Ela me disse que, apesar de tudo, ela ainda me amava, mas que, ao mesmo tempo, se sentia traída por meu pai, como se houvesse algo nela que não pudesse controlar. Ela disse que eles começaram a se ver em um momento de fraqueza, mas depois as coisas se tornaram mais profundas. Ela falou sobre como meu pai a havia manipulado, como ele soubera exatamente como seduzi-la, e como ela não conseguiu resistir. Eu fiquei em silêncio. O que ela estava dizendo não me ajudava. Não me fazia sentir mais aliviado. Apenas me mostrava o quanto ela estava envolvida em tudo isso. Ela não via a gravidade da situação. Para ela, era quase como se fosse algo aceitável, normal, uma fraqueza que podia ser superada. E Lucas? Perguntei, finalmente, com a voz tensa. Como você explicaria a ele tudo isso? Mariana olhou para o chão e depois para mim. Eu vi a hesitação em seus olhos, mas também a frieza. Ela não sabia o que dizer. Ela sabia que a verdade sobre Lucas mudaria tudo. Que seria impossível voltar atrás. Eu não sei, ela respondeu, baixando a cabeça. Eu não sei como explicar isso para ele. Aquelas palavras me acertaram como um soco. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia mais o que fazer com a minha vida, com a minha família. As opções eram poucas, e nenhuma delas parecia certa. Eu passei os dias seguintes preso dentro de minha própria mente, tentando entender o que fazer, tentando encontrar uma maneira de sair desse pesadelo. E foi então que eu percebi que, não importa o que eu fizesse, não haveria uma solução fácil. Não haveria uma maneira simples de lidar com isso. Eu poderia confrontá-los, talvez, mas isso destruiria tudo que eu ainda tinha. Eu poderia deixar Mariana e seguir em frente, mas isso significaria afastar Lucas de mim, e eu não podia fazer isso. Ele precisava de mim, e eu não poderia abandoná-lo. Eu comecei a pensar que talvez o melhor fosse continuar. Fingir que nada aconteceu. Manter a família unida, pelo bem de Lucas. Mas isso também significava viver uma mentira, e eu sabia que não conseguiria aguentar isso por muito tempo. Agora, o dilema se tornava ainda mais complexo. Eu tinha que escolher entre a dor de destruir tudo ou a dor de viver com o peso dessa traição por toda a minha vida. Eu sabia que, em qualquer caminho que eu seguisse, o sofrimento seria inevitável. E eu estava cansado.
Cansado de tentar encontrar uma resposta que me aliviasse. Cansado de carregar o peso de uma decisão impossível. O que restava, afinal? Talvez a única coisa que eu realmente sabia era que, de alguma forma, a minha vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes passaram em um borrão, uma sucessão de momentos vazios e pensamentos confusos. Mariana e eu éramos duas pessoas vivendo na mesma casa, mas em realidade separadas. Eu a via, cumprindo sua rotina como se tudo estivesse bem, mas dentro de mim, uma tempestade nunca cessava. A dor da traição me consumia, e a angústia de não saber como agir com Lucas me deixava sem forças. Lucas, meu filho, ainda não sabia de nada. Ele corria pela casa, com aquele sorriso inocente, alheio ao caos que se escondia por trás das paredes. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade teria que ser revelada. Mas eu não queria ser o portador dessa dor. Ele não merecia perder a confiança em seu pai, em sua família. Não merecia ver o mundo que conhecia desmoronar diante de seus olhos. Mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia continuar vivendo na mentira. E, em meio a essa confusão, uma noite, enquanto estava sozinho na sala, minha mente finalmente tomou uma decisão. Eu precisava confrontar meu pai. Ele era a chave para tudo. A razão de toda essa dor. Eu precisava entender como ele havia chegado até esse ponto, como havia destruído a confiança entre nós. Eu precisava saber, de uma vez por todas, por que ele havia feito o que fez. E talvez, quem sabe, fosse o momento de ele pagar pelo que fez. Naquela noite, quando Mariana e Lucas já estavam dormindo, peguei o celular e liguei para meu pai. Meu coração batia forte no peito, e eu sabia que aquela conversa poderia mudar tudo. Se eu fosse honesto, talvez as palavras que eu dissesse naquele momento fossem irreversíveis. Mas não importava mais. Eu precisava saber a verdade. Ele atendeu após o segundo toque. A voz dele, aquela voz que eu tanto conhecia, soou fria do outro lado da linha. Rafael? Disse ele, com uma voz calma, como se tudo estivesse em ordem. Como se nada tivesse acontecido. Eu engoli em seco antes de falar. Eu sei, pai. Eu sei o que aconteceu. Sei sobre você e a Mariana. Houve um silêncio no outro lado. Por um instante, eu pensei que ele não fosse responder. Ou que simplesmente desligasse. Mas, finalmente, ele falou, e suas palavras me atingiram como um golpe. Eu sabia que você descobriria, mais cedo ou mais tarde. Mas não posso te dar explicações, Rafael. Não tem explicação para o que aconteceu. Eu cometi um erro. Um erro enorme. Eu senti o ar faltar nos meus pulmões. Ouvi as palavras dele, mesmo assim, não consegui processá-las. Como ele podia falar sobre isso com tanta frieza? Como ele poderia admitir que tudo o que havia acontecido era um erro e achar que isso seria o suficiente? Mas não havia mais espaço para dúvida. Eu precisava continuar. Você me traiu. Com a minha esposa. Com a mãe do meu filho. Como pôde fazer isso, pai? Como pôde se aproveitar da nossa confiança dessa maneira? A resposta dele foi lenta, como se ele estivesse pesando cada palavra antes de falar. Eu sei que é difícil, Rafael. Eu sei que você está com raiva. Mas há coisas que você não entende. Eu não posso voltar atrás. Eu fui fraco. Me perdi, e, no final, você é quem mais vai sofrer por isso. Eu lamento profundamente. Lamento profundamente. Essas palavras ecoaram em minha mente como uma maldição. Lamento. Mas o que isso significava? Ele estava me pedindo desculpas ou tentando se justificar. Eu não sabia mais o que sentir. Eu queria gritar, queria exigir mais respostas. Mas tudo o que eu consegui fazer foi sussurrar, com a voz trêmula. E Lucas? O que você fez com ele? Ele não merece saber disso, pai. Não merece crescer sabendo o que você fez. Houve outro silêncio. Eu podia sentir que ele estava respirando fundo do outro lado, como se estivesse se preparando para dizer algo que poderia destruir ainda mais o que restava de nossa relação. Lucas, ele começou, e eu quase não consegui ouvir. Lucas é meu neto. Eu sei o quanto isso machuca você, Rafael, mas ele é meu sangue, assim como você. Eu fiquei paralisado. Aquelas palavras me cortaram de uma forma que eu não conseguia compreender. O que ele estava dizendo? Meu pai havia se envolvido com Mariana, mas o que isso significava para Lucas?
Ele estava tentando justificar o que tinha feito, dizendo que, de algum modo, ele estava agindo por uma necessidade de posse, de controlar tudo, até mesmo a vida do meu filho. Eu sentia como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Eu não conseguia processar aquela realidade. Não sabia se eu queria ouvir mais, se eu queria saber o que ele tinha a dizer. Mas, no fundo, sabia que precisava. Precisava entender por que ele fizera isso. Precisava entender como ele podia se olhar no espelho todos os dias e continuar vivendo com essa culpa, com essa traição. Pai, o que você espera de mim agora? O que você quer que eu faça com tudo isso? Minha voz era uma mistura de raiva e desesperança. Ele suspirou e, por um momento, parecia que ele estava procurando a resposta certa. Então, finalmente, ele disse: Eu não espero nada de você, Rafael. Eu não posso mais esperar nada. A única coisa que eu posso te pedir é que você pense no que é melhor para Lucas. Ele ainda precisa de você. Ele não precisa saber tudo agora. Não é a hora. Mas eu sei que a vida de vocês dois vai ser diferente depois disso. E talvez, um dia, você consiga me perdoar. Eu desliguei o telefone sem dizer mais uma palavra. Não sabia mais o que dizer. Eu estava exausto, fisicamente e emocionalmente. Minha mente girava, a confusão ainda reinava. Mas uma coisa ficou clara, nada mais seria como antes. A conversa com meu pai não trouxe as respostas que eu esperava. Ela apenas me afundou mais profundamente no abismo de indecisões. O dilema que me consumia estava mais forte do que nunca. Eu sabia que, tarde ou cedo, eu teria que enfrentar a verdade, teria que decidir o que fazer com a minha família, com o Lucas. Eu teria que decidir se o enfrentaria ou se seguiria em frente, tentando manter a paz em uma mentira insustentável. Mas, ao olhar para ele, o que eu via? O meu filho. Meu sangue. E, ao mesmo tempo, o filho de outro homem. Como eu poderia contar a ele tudo o que eu sabia? Eu não sabia a resposta. Eu não sabia de mais nada, além do fato de que meu mundo tinha sido destruído, e que talvez nunca mais eu fosse encontrar a paz. Nos dias seguintes, eu fiquei vagando entre a raiva e a dor, sem saber como agir. Cada vez que olhava para Lucas, com seus olhos inocentes e seu sorriso largo, uma onda de culpa me invadia. Ele não tinha nada a ver com aquilo, mas a verdade era inevitável. Como eu poderia continuar fingindo que tudo estava bem? Como eu poderia olhar para o meu filho e esconder de todos o que meu pai fizera? A vida seguiu, mas estava tudo diferente. Mariana tentava manter as aparências, fazia perguntas, preparava o café da manhã, mas eu sabia. Sabia que havia algo entre nós que não poderia ser desfeito, algo que nunca mais voltaria a ser o mesmo. E a cada vez que ela se aproximava de Lucas com um carinho que eu já sabia ter se originado nas mãos do meu pai, a dor voltava, mais forte, mais insuportável. Eu pensava em confrontá-la. Em perguntar a ela, cara a cara, como isso tudo havia começado. Por que ela se entregará ao meu pai? Como pudera fazer isso comigo, com nosso filho? Mas o medo de perder tudo me paralisava. O medo de ver meu filho crescer sem mim, de ter que ser afastado dele. Aquele pensamento me corroía por dentro. Eu não sabia o que era pior, enfrentar a verdade ou viver em uma mentira dolorosa. Na noite que se seguiu ao telefonema com meu pai, tomei uma decisão. Não sabia se estava certo ou errado, mas precisava agir. Eu não podia continuar assim, esperando que o tempo apagasse a dor ou que as coisas simplesmente se resolvessem sozinhas. No fundo, sabia que nada disso aconteceria. Nada poderia ser resolvido sem uma escolha. A madrugada estava fria e silenciosa quando me levantei. O coração batia forte, mas eu estava decidido. Eu iria enfrentar Mariana, ia pedir respostas. Ia questioná-la sobre tudo. Eu precisava entender a razão de tudo aquilo, mesmo sabendo que a verdade poderia me destruir ainda mais. Entrei no quarto dela. Ela estava dormindo, a respiração tranquila. Olhei para ela, tão serena, como se nada tivesse acontecido. E, naquele momento, senti uma raiva imensa. Raiva de mim mesmo, raiva dela, raiva de tudo. Eu queria gritar, queria quebrar tudo, mas o que mais me consumia era a incerteza. O que fazer agora? Foi então que, antes de dizer uma palavra, eu me sentei na cama e comecei a olhar para o seu rosto. Ela parecia tão tranquila, tão distante da dor que me corroía. Eu sabia que o confronto seria necessário, mas algo dentro de mim me dizia que talvez não fosse o momento certo. Que talvez não fosse justo, por mais que fosse o que meu coração pedia.
Lá, naquela cama, com Mariana dormindo ao meu lado, eu tomei uma decisão que não sabia se seria melhor. Fui até o quarto de Lucas, olhei para ele enquanto ele dormia profundamente, o corpo pequeno e inofensivo, sem entender nada do que estava acontecendo ao seu redor. Eu respirei fundo e, com a cabeça cheia de pensamentos conflitantes, senti a vida inteira sendo esmagada pelo peso da dor. Não podia destruir a vida do meu filho. Não sabia como. Eu já estava destruído o suficiente. Talvez um dia, em algum momento, eu encontrasse coragem para enfrentar a verdade. Talvez, em algum momento, eu tomasse a decisão de contar tudo a ele. Mas não agora. Não ainda. Então, no silêncio daquela casa, eu tomei uma decisão. Não contaria nada. Não agora. Fingiria que nada havia acontecido. Tentaria reconstruir minha vida, ainda que quebrada, para dar a Lucas uma infância sem mais traumas. Eu me forçaria a seguir em frente, não por mim, mas por ele. Pela única coisa que ainda parecia intacta em todo aquele caos, a sua inocência. Mas sabia que não haveria paz, que a sombra daquela traição permaneceria sobre todos nós. Não sabia quanto tempo conseguiria viver assim, mas ao olhar para Lucas, vi que não havia outra escolha. O dilema moral mais difícil da minha vida estava diante de mim, e talvez, por medo, eu tivesse escolhido a única resposta possível: viver em silêncio. Fui para o meu quarto e deitei ao lado de Mariana, que ainda dormia. Os minutos passavam, e a tensão na minha mente não aliviava. Eu sentia a dor apertando o peito, mas, naquele momento, ao olhar para ela, percebi que nada mais seria como antes. E talvez nunca mais fosse. A mentira que criei para proteger meu filho agora me prendia em uma prisão silenciosa, sem fim. E, mesmo sabendo que a verdade viria à tona, um dia, talvez, eu ainda tivesse que lidar com o peso de minhas escolhas.